Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Atos, o capítulo é o 22, e eu quero iniciar orando com vocês, amém? Paizinho de amor, Pai de bondade, Pai de alegria, Pai de provisão, Pai de cuidado. Obrigada pela tua presença em nossas vidas, obrigada pelo teu amor imensurável. Obrigada pela tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina os nossos caminhos. Obrigada por tanto ensino, por tanta reflexão, obrigada por tanta transformação, obrigada por renovar a minha mente, a mente de cada pessoa que está assistindo esses vídeos. Que o teu Santo Espírito consiga não, mas que ele manifeste a tua presença, a tua palavra em cada vida. Que essa palavra que nós estamos lendo, ela caia em um solo fértil e que a gente não deixe nada nos distrair da tua palavra, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Eu quero começar ali logo no iniciozinho ali, porque termina, né, com o capítulo 21, ele terminou com Paulo sendo levado, né, pelo comandante lá romano, pelos soldados, porque estavam fazendo muita agitação ali. Então ali ele pediu, né, silêncio para todos e deu aquele profundo silêncio, né, na multidão. E ele começou, o capítulo 22 começa com o seu discurso, né, e eu quero falar com vocês ali o verso 3 que fala assim, a segunda parte do verso 3 que fala assim, tornei-me muito zeloso de honrar a Deus, isso é Paulo falando, né, em tudo o que fazia, como vocês são hoje. No 4, eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão, né? Como Paulo era antes de conhecer Jesus. Então ele conhecia todos os costumes judaicos, todas as tradições, toda a lei. Paulo era perito, ele conhecia todo o conteúdo, né? Tudo que tem ali na lei judaica, nos costumes judaicos, ele conhecia. E ali do verso 5 até o verso 13, Paulo ele conta sobre quando Jesus apareceu para ele, né? E então, leiam com atenção essa parte, porque é Paulo contando. Foi ele quem teve essa experiência, né? Então, a gente vai conseguir entender e ver a experiência que ele teve através dos olhos do protagonista, dele, né? Que viveu. Então, é rica, tem muitos detalhes muito legal ali. Então vamos para frente, né? No verso 14 ele fala assim: então ele disse, isso é o Ananias falando para ele: o Deus de nossos antepassados escolheu você. Ananias é aquele homem que orou por Paulo para que ele voltasse a enxergar, né? Quando Jesus encontrou a Paulo, tá? Só para a gente relembrar, né? O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Aqui o justo, na minha Bíblia, ele está com uma letra maiúscula. Então, esse o justo é Jesus. O 15, você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. E esse verso aqui, o 15, ele é muito interessante, porque fala assim: você será testemunha dele, do justo, dizendo a todos o que viu e ouviu. Como se Jesus já estava morto quando Paulo foi encontrado por ele, né? Então, aqui tem um mistério aí muito interessante, muito legal, né? Do que Paulo viveu, do que Paulo viu e do que Paulo ouviu. A forma como isso aconteceu, muito legal, né? Então, o 16 fala isso. O que está esperando? Continua Ananias falando. Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Completamente, né, diferente, é um contraste aí muito grande com os costumes judaicos. Já começando de cara, né, para Paulo. Porque invocando o nome do Senhor, os costumes judaicos, eles precisavam matar um bezerro para limpar os pecados e tudo mais. E aqui ele fala invocando o nome do Senhor.
Então já é completamente diferente daquilo com que Paulo estava acostumado, né? Então vamos lá. Do verso 17 até o verso 20 mostra que Paulo também era um ser humano. Que Paulo também ele teve medo, ele também deu desculpas e ele, mesmo assim, né, mesmo com tudo isso, ele continuou o seu chamado, ele continuou. Ele seguiu o seu chamado, fez aquilo que o Senhor o chamou para fazer, né, indicou ou escolheu para fazer. E o verso 20 é muito legal, que fala assim, ó, é Paulo falando com o Senhor. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Então, olha só, Paulo se culpava, porque ele mandou matar muitas pessoas, mandou prender muitas pessoas, e quando Estevão foi morto, ele estava inteiramente de acordo. Então, aqui já aconteceu uma cura, né? O Senhor curando a Paulo. No 21, o Senhor fala assim com ele: mas o Senhor me disse, vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. Então, apesar de Paulo ter feito coisas que não estavam de acordo com a vontade do Senhor, ele o escolheu e ele estava o transformando em outra pessoa. Então, é lindo de ver, né? É maravilhoso. Outra pessoa não, mas transformando naquela pessoa que ele criou, a perfeição que o Senhor criou. E não aquela pessoa cheia de costume, cheia de tradição, né, com o véu, com as escamas nos olhos, como Paulo tinha. Então é bem legal, né, de ver esses detalhes aí acontecendo na vida dele. Então Paulo, né, a multidão escutou a Paulo até ele falar essa palavra ali, gentios. Depois ela se enfureceu novamente, porque não aceitava, né, com que os gentios fossem escolhidos pelo Senhor também. E eu estava tão encantada nessa leitura de Paulo falando de como que ele foi chamado, de como Jesus encontrou ele, que eu tinha esquecido da multidão lá do capítulo 21. E agora voltando, né? Mas, né, glória a Deus, graças a Deus, que Deus ele não esquece de nada. E ele usa até essa confusão toda aí para o propósito dele, né? Louvado seja o Senhor por isso. E no verso 24 ele fala assim: o comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Então, esse tipo de açoitamento aqui, para tirar algo da pessoa, para exigir que ela falasse algo, né, para interrogar ela, ele era feito com aquele, não era aquele chicote que ele tinha levado lá em Filipos, que era tipo uma vara. Esse açoite é um instrumento de tortura, na verdade, que tem várias cordas de couro e na ponta ele tem ossos ou metal, que quando, né, bate, arranca a pele, aquele que foi usado em Jesus, né? Então, no final das contas, ele não foi usado, né? Paulo não foi açoitado. E ali pra frente, no verso 25 e no verso, né, 25 até o 29. Paulo vai falando ali que ele é um cidadão romano, 25 e 26, né? Ele fala que ele é um cidadão romano e que ele precisava ter um julgamento. Então, segundo a lei romana, todos os cidadãos romanos, eles estavam isentos de toda forma degradante de tortura, de castigo, ou aquele espancamento com varas, açoitamento, crucificação. Então, eles não podiam passar por esse tipo de situação. Então, é por isso que o comandante, que os soldados, eles ficaram com tanto medo e acabaram, deixaram, né, se afastaram de Paulo, porque a lei romana não permitia que um cidadão romano fosse castigado com esse tipo de castigo, né? Então, ali no verso 30, depois fala que no dia seguinte o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem. Então, ali, né, Paulo foi solto. E depois, no 30, no dia seguinte, que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho de líderes do povo. Ele queria descobrir qual era o motivo real que Paulo estava sendo tratado daquela forma, né? E ali, agora no verso 23, no capítulo 23, vai correr as cenas aí dos próximos capítulos. Então é isso, meus amores. Estes foram os comentários do capítulo 22.
Eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura. É um capítulo muito rico, tem muitos detalhes para a gente parar, meditar, ler, conversar com o Espírito Santo, né? E eu oro para que vocês façam isso, para que vocês tenham esse tempo com o Senhor, porque é isso que Ele quer, né? Ele quer nos aproximar dele. Amém? Então, um grande beijo e até o próximo capítulo. Tchau!